E aí, beleza? Você conhece a história da Chapeuzinho Vermelho? É claro. E se eu te contasse que essa história vai bem além do que você já conhece? Bom, quando a Chapeuzinho Vermelho chegou na casa da vovó, percebeu que a vovó estava meio estranha, com mãos e orelhas grandes, boca que não se mexia. E não era surpresa que era o lobo mau, né? Querendo devorar a Chapeuzinho. Já a vovó estava trancada no armário, só que nesse momento um lenhador invadiu a casa. E com a gritaria, ninguém entendeu nada. What? O lance aqui virou caso de polícia, pois teve invasão domiciliar, sequestro, porte ilegal de machado e até tentativa de homicídio. E tava todo mundo em cana. A Chapeuzinho, por exemplo, era suspeita de fazer entrega para o bandido dos doces. O lobo tentou devorar as duas e o grandão aí do machado queria dar um de justiceiro. Todo mundo se deu mal, cadeia pra geral. Porém, o chefe estava com muita pressa e um detetive sapo, o Nick, apareceu. Era conhecido como o Inspetor Piruleta, pois segundo a fama, era bom de dança. Ai, meu Deus do céu! Bom, o que estava acontecendo era o seguinte: todas as padarias e confeitarias da Floresta Encantada estavam sendo roubadas. E pro chefe Urso era a culpa da Chapeuzinho Vermelho e da vovó, com certeza. Ok, mas antes o inspetor precisava ouvir a versão de todo mundo sobre o caso, começando com a principal suspeita, a Chapeuzinho Vermelho. Ela contou que saiu para entregar doces em mais um dia comum, cheio de animais esquisitos e pessoas mal feitas por CG, encontrando Bonnie, um coelhinho que trabalhava em uma confeitaria, mas roubaram todas as receitas, assim como várias padarias da cidade. Então a Chapeuzinho, preocupada, ligou para a vovó para tomar cuidado com seu livro de receitas importantes, mas a vovó não estava nem aí para nada. Pois tenho que desligar. A novela começou. Beijos. Pra vovó ficaria numa boa e ninguém iria roubar eles. Porém, na confeitaria da vovó, tacaram uma pedra com uma mensagem bem sugestiva. E o Pica-Pau, amigo da Chapeuzinho, nem sabia o que significava. Então, com medo de algo acontecer com o livro de receitas, Chapeuzinho escondeu. E pra protegê-lo, saiu de bicicleta. E depois pegou um bondinho. Só que esse tal bandido aí era conhecido como Bandido Guloso. E o único que ela confiava era o seu amigo Bonnie, o coelhinho. Porém, do nada, a porta do bondinho abriu e o Chapeuzinho caiu. Só que a sorte que não se machucou. E quem apareceu nessa floresta aí foi o lobo mau e queria ver o que tinha na cesta, já que a vovó fazia os tais bolinhos de chocolates mais gostosos da floresta. Só que a Chapeuzinho deu a resposta e meteu o pé dali. Bom, aí começou a perseguição, mas como o Chapeuzinho Vermelho era amiga de vários animais por ali, beija-flores ajudaram ela, e o lobo correu atrás apenas do seu capuz e caiu no lago. Então, o final da história, caso encerrado, o lobo era culpado. Mas calma, tem mais gente pra ouvir nessa história. E segundo o sapo, um lobo perseguindo uma garota de capuz vermelho era apenas esquisito, e eles não costumavam prender pessoas por serem esquisitas. Sabe o cara preso do camburão? O esquisito? Isso, libera ele. Continuando a história, a Chapeuzinho precisava de um telefone para ligar para a vovó, encontrando um bode cantor que foi enfeitiçado, e se ele quisesse falar, teria que cantar. Que não faz sentido, porém Chapeuzinho Vermelho conseguiu usar o telefone. Só que na ligação, a vovó parecia estar ocupada e correndo perigo, e precisava achar um caminho mais rápido para a montanha. Ok, então o bode cantor, além de cantar pra caramba, tinha diversos chifres para se precaver. Saíram em um túnel que dava em um trilho e enfrentaram até uma alavanche. E não me pergunte como, junto com o bode, até voaram naquele carrinho. E graças à vovó e uma voz do além, Chapeuzinho se salvou e o bode também. E foi depois disso aí que ela chegou em casa e encontrou o lobo disfarçado, a vovó no armário e um doido varrido gritando depois que pulou a janela. E pro chefe, o urso era caso encerrado. Já tinha digitais dele por toda a casa, porém... Fichem! Segura a onda, Zé Colmeia. Agora era hora de ouvir a versão da história, só que a perspectiva do lobo. Porém, o inspetor Piruleta já conhecia, pois o tal lobo era repórter, e segundo ele, sabia a verdadeira história. Ele estava investigando o tal bandido guloso, e quanto mais ele pegava pistas, mais perto estava do suspeito. E começou a suspeitar da Chapeuzinho Vermelho, já que era o único que estava entregando doces nesse momento. E ele ainda tinha um ajudante ligado no 220, o Ligeirinho, porém precisava tirar mais informações. Indo falar com um importante informante, uma ovelha, o Alain Delan, para tirar dele o que ele sabia do bandido guloso. Porém, ele disse o que sabia e que o mais suspeito era a vovó e a Chapeuzinho Vermelho. Então, bem na hora que ele estava indo atrás da Chapeuzinho Vermelho, ela caiu do bondinho. E aí teve aquela conversa com ela e tentou ver o que tinha no cesto. Só que levou uma baita surra da Chapeuzinho Vermelho, que sabia de artes marciais. E foi assim que ele acabou no lago logo depois e sem informações não tinha o que fazer. Mas Bonnie, o coelhinho, estava passando e deu a ele uma dica de como chegar até a casa da vovó. Passaria por um
túnel até chegar aos trilhos, e como estava escuro no túnel, eles ligaram algumas velas, que até iluminava bem, só que a marca não ajudava muito, sabe? E foi assim que acabaram explodindo os trilhos, e depois disso foram parar na casa da vovozinha. E como ela tinha material promocional de sobra, se disfarçou na esperança de pegar a garota com a boca na botija. Só que quando ele chegou lá, a vovó já estava amarrada, e pelas fotos do ligeirinho, ele estava falando a verdade. Então o chefe urso não podia prendê-lo. Ok, então, né, agora queriam saber o porquê o lenhador entrou nessa história. O nome dele era Franz. Ele era um ator e estava ensaiando para entrar no papel de lenhador de um comercial. E tinha um sonho de viajar pelo mundo com uma trupe, mas era muito ruim e foi dispensado. Voltou ao seu trabalho de entregar doces no palito, que ele até curtia, entregar esses doces pra molecada e cantar que nem esquisito por aí. Só que um dia entregando, seu caminhão de doces no palito foi roubado. E quem estava por perto era o tal do Bonnie, o coelho. Porém, recebeu uma ligação de um cliente que iria curtir esse lance de lenhador meia boca, e era só para ele treinar para ser um lenhador decente. E olha, tava complicado cortar uma árvore, viu? Mas nada como um livro para ajudar. Que loucura! E esse maluco saiu cortando tudo que é árvore pela frente, até achou uma gigantesca. Ele ficou horas cortando, até que ela caiu e então saiu no pinote para não ser atropelado pelo tronco gigantesco. E nesse desespero aí, foi assim que foi parar dentro da casa da vovozinha. Então, pelo jeito, era o menos suspeito. Olha que bacana! Agora tinha um depoimento da vovó, que olha, ao contrário de que todo mundo achava, ela não era uma senhorinha comum. Ela tinha vários troféus 3G tatuados no pescoço, pois era conhecido como a vovó radical, que esquiava, pulava de paraquedas, escalava, andava de skate e até surfava. E naquele dia que Chapeuzinho Vermelho ligou, ela disfarçou, pois iria para um campeonato de esqui na neve, e não dava para ficar recebendo visita de neta, né? Pois iria para uma baita festa com direito a muito rock e esporte radical. E olha só, ela também encontrou o tal coelhinho que queria um autógrafo. E bom, em resumo, o maluco queria sabotar a descida e também os outros. E foi o momento que a vovó recebeu a ligação da Chapeuzinho Vermelho. E ela tava achando que a vovó estava correndo perigo, mas era nada. A vovó tava mostrando as suas habilidades de velhinha radical. Só que esses malucos aí trabalhavam para o vilão do filme. E depois que eles dessem um jeito na vovó, iriam atrás da Chapeuzinho Vermelho. E assim que a vovó descobriu, voltou para a montanha e explodiu ela para soterrar os bandidos. E para mostrar que era radical, ganhou em primeiro lugar. Depois, olha só, saiu voando e ainda ajudou a sua neta a se salvar. Porém, quando chegou em casa, entrou pela chaminé e o paraquedas fez ela ficar toda enrolada, e foi assim que ela foi parar dentro do armário. E depois ela saiu ouvindo a loucura de um maluco entrando pela janela. Porém, essa revelação aí deixou a Chapeuzinho Vermelho bem chateada, já que descobriu que sua avó sempre mentiu pra ela, né? E ela, por sua vez, queria sair daquela montanha e ser uma Bucket. Tinha a sua história de ser Chapeuzinho Vermelho, era um legado deixado pela família. Porém, o chefe urso queria algemar alguém. Só que o inspetor sabia que era um quebra-cabeças, logo saberiam quem era o suspeito. E mesmo parecendo ser a Chapeuzinho Vermelha, o ladrão guloso, na verdade era o Bonnie, o coelhinho que estavam com eles esse tempo todo e participou em várias partes desta história. O que foi que aconteceu? Vagabundo! Só que pra polícia era apenas um ladrãozinho safado, mas o que eles não sabiam é que Bonnie, o coelhinho, estava com algo ainda maior planejado. Reuniu todas as receitas para nunca mais precisar trabalhar para ninguém e se transformaria em um chefe, e todo mundo trabalharia para ele. Chapeuzinho Vermelho foi atrás dele, até tentou lutar com o coelhinho, mas as suas orelhas merecem respeito. Deitou a coitada na porrada. Mostrou seu plano, que em resumo ele iria explodir toda a montanha com a Chapeuzinho junto. Só que a vovó, o lobo e o lenhador estavam observando eles. Porém, um dos capangas apareceu e o pau fechou bonito. A polícia estava tentando entender o esquilo mais rápido do mundo, e a equipe estava tentando enganar o coelhinho para soltarem a Chapeuzinho. Mas não deu outra, todo mundo saiu foi na porrada. Só que o coelhinho levou o bondinho com a Chapeuzinho cheio de dinamite e a vovó foi atrás dela. Que bom, pra resumir essa loucura toda aí, a vovó chegou a tempo, resgatou sua neta e jogou o bondinho na água, gerando uma explosão bastante convincente. Nossa. Os criminosos foram parar diretamente dentro do camburão e assim salvaram toda a floresta encantada. Todo mundo ficou bem e seguiram seu rumo. Franz se tornou o artista que queria e parou de entregar doces, pois não dava muito certo.
Já a vovó, Chapeuzinho continuaram o lance com o doce, só que com outro entregador, pois agora junto com o Lobo, o Ligeirinho foram convidados para trabalhar com o Inspetor Piruleta para desvendar casos e trabalharem como agentes secretos, garantirem um final feliz, terminando um dos filmes mais esquisitos das animações. E vou falar, gosto muito desse filme. Bom galera, esse foi o Solucionando Animações, até o próximo vídeo, valeu, é nóis, fui!